Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, tô aqui gravando o primeiro vídeo de 2021 diretamente aqui do meu quintal. Acabou de dar uma chuvinha e a chuva deu uma leve esfriada aqui no calor. E então, o tema de hoje vai ser, tô aqui com a minha colinha, no meu livrinho, certo? E o tema de hoje vai ser equipes de desligamento. Então, ontem eu tava olhando no Facebook de uma comunidade espírita e eles tinham abordado um pouco desse tema, certo? Eu achei bastante interessante, porque a gente fala muito sobre a questão da reencarnação, das equipes que auxiliam os espíritos a reencarnarem, né? Das equipes que vão, cuidam da programação reencarnatória da gente e tal. E por que não também lembrarmos que existe as equipes de desligamento? São equipes que, como o próprio nome fala, elas estão preparadas para fazer o desenlace, ou seja, para separar o espírito do corpo na hora da morte, certo? É um fenômeno que é bastante interessante, é bem minucioso, demora algum tempo, porque a maioria de nós não está preparada para partir para outro plano. A maioria de nós deixamos pendências, deixamos coisas para resolver de última hora, ou então a gente nem pensa nisso, quando se espanta, já foi, já está lá do outro lado, e muitas vezes a gente não imagina como dá trabalho trazer de volta essa galera. Assim como dá um trabalho absurdo da gente descer de lá para cá, também dá trabalho a gente sair daqui para lá. Muitos de nós demoram muito tempo para se atentar a essa realidade, e se não fossem esses irmãos que trabalham nessa área específica, certo? Que seríamos de nós, certo? Então vamos lá. As equipes de desligamento. A maioria dos espíritos precisa de auxílio e amparo, pois um processo de desligamento é difícil para nós. Como eu disse, a maioria de nós não está preparada para morrer, não quer morrer, não se atenta que chega uma hora que você precisa ir. Muitas vezes você quer ir de forma antecipada, não só pela questão do suicídio, né, mas também por essas questões da gente não se cuidar corretamente. Então, quando a gente não se cuida, não cuida do nosso corpo, não cuida da nossa mente, então indiretamente a gente está querendo ir antes da hora, certo? E chamado suicídio inconsciente, né? Então, muitas vezes nós não estamos a gente tem zero preparo para esse momento. Então, essa equipe, ela visa deixar o processo um pouco mais tranquilo, um pouco mais ameno. Esses irmãos, eles realizam tarefas de acordo com o merecimento dos espíritos que estão desencarnando. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês? Neuza, todo mundo que está em processo de desligamento recebe o auxílio de uma equipe espiritual? Não. É através do merecimento. Nem todo mundo tem merecimento para ser auxiliado na hora do desenlace do corpo físico, na hora da morte física. Muitos de nós, por termos levado uma vida altamente equivocada nos conceitos, né, nos conceitos de certo ou errado, nos vários conceitos que existem, né, no conceito de caridade, de auxílio ao próximo. Então, assim, muitas pessoas tiveram uma vida altamente leviana, irresponsável, cruel, tanto consigo, mas também com outras pessoas também. Então, na hora, nem sempre elas recebem esse auxílio, sem contar também na quantidade de pessoas que no momento da morte estão apegadas aos seus bens, aos seus familiares, aos seus problemas, e muitas vezes não recebem esse auxílio necessário, ok? Então não é todo mundo que recebe essa ajuda desses irmãos, ok? Eles realizam as seguintes tarefas. E essa tarefa, ela consiste em 5 etapas, certo? A primeira etapa, logicamente, é a da preparação. O ambiente doméstico, os familiares são auxiliados, né, são desdobrados, conversados com esses familiares no plano espiritual, através do desdobramento, para que os familiares sofram menos dessa partida, né? E detalhe, lembrando, né? Não julgando, mas já julgando, estamos nós aqui,
num momento não caridoso, mas a gente sabe que tem parente que a gente dá graças a Deus, né, minha gente? Por favor, também não vamos, né, só porque o nosso parente está desencarnando que ele virou santo, não, né? Mas então, até mesmo nesses casos, os nossos familiares precisam de amparo, sim. O próprio espírito que desencarnará, ele recebe visitas para auxílio magnético e o entendimento. É por isso que tem o chamado a melhora da morte. Vocês já devem ter ouvido falar nesse conceito, né, que é justamente que todo mundo da família se acalma, né, o paciente, o espírito tem aquela melhora, né, e aí a família dá aquela respirada, né, e logo em seguida ele acaba vindo a desencarnar. Então, isso tudo é uma espécie de preparação, porque o desencarnado também precisa que ele tenha uma certa consciência do que vai acontecer com ele. A maioria de nós sabe o momento do seu desencarne, só não sabe quando vai ser e nem como. Mas a maioria de nós tem uma certa intuição de que isso vai acontecer em uma determinada hora, certo? Então, é necessário esse tipo de preparação, porque tem alguns espíritos que eles não vão aceitar, tem alguns espíritos que vão fazer o máximo possível para postergar a sua partida, ou seja, e cada vez mais, assim, tentar de alguma forma dificultar o processo de desligamento. Então precisa desse preparo, tanto para o espírito que vai desencarnar, quanto para os seus parentes, certo? E aí por isso que, como eu disse, tem a chamada melhora da morte, que o que a equipe espiritual faz? Eles colocam um pouco mais de energia, digamos assim, eles dão uma espécie uma melhora magnética naquele corpo, para que o corpo aguente mais algumas horas, mais alguns instantes, mais alguns dias, certo? E aí a família dá uma relaxada, né? A família fica um pouco mais tranquila, os pensamentos ficam mais amenos e tal, porque, enfim. E isso aí é o que a espiritualidade precisa, né? Assim, um pouco que os familiares se distraiam um pouquinho para que esse desenlace seja feito de uma forma mais rápida. Porque o que é que acontece? Quando a gente fica muito impressionado, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem correntes e correntes de pensamento, de oração, de vibração por aquela pessoa, né? Mas muitas vezes, nas boas intenções, muitas vezes ali nós estamos aprisionando o espírito, não permitindo que ele vá à viagem dele. Isso acontece muito. Não é que seja errado, mas é porque realmente quando a gente não tem um conhecimento, realmente a gente tem um posicionamento diferenciado, certo? Mas nesse processo, essa melhoria da morte, ela visa justamente isso, que a família solte em termos de pensamento, né, esse espírito para que ele possa desencarnar em paz. Nós temos também o segundo passo, que é a proteção. Por que proteção? Porque existem espíritos vampiros que eles adoram o moribundo, que eles adoram uma pessoa que está perto de desencarnar, literalmente, certo? Existem espíritos que são vampiros, obsessores, equipes das trevas especializadas em vampirizar os recém-desencarnados. Porque, gente, o que acontece com os recém-desencarnados? Se for um desencarne que abale, se for um desencarne violento, chocante, chocante. Se for um desencarne violento, então realmente precisa de uma assistência maior, porque muitas vezes a gente parte daqui para lá, a gente ainda vai com certas cotas de ectoplasma, de energia, e esse ectoplasma é muito valioso para os espíritos das trevas, entendeu? Eles gostam bastante disso. Mas o que acontece, gente? Quando você desencarna, olha só o que eu quero que vocês entendam, quando a gente desencarna por doença, e que essa doença é de certa forma um tanto quanto um pouco prolongada, a gente vai gastando as energias, né, do nosso corpo, do nosso fluido vital, a gente vai gastando de uma forma normal, certo? Quando a gente desencarna de uma forma violenta, aí esse processo ele é um pouquinho mais complicado, porque algumas vezes nesse rompimento brusco, né, entre corpo físico, né, e
o corpo astral, então dá um certo abalo, e aí a gente parte para o plano espiritual ainda com algumas cotas de ectoplasma, certo? E aí, lógico que a gente atrai. Se vocês soubessem, os hospitais não existem, assim como existe a equipe espiritual que auxilia, que protege, existem também muitos espíritos trevosos que ficam à espreita, certo, da pessoa desencarnar, para que eles possam, entre aspas, tomar de conta ali no necrotério já, entendeu? Então assim, tem muito, como eu disse, do mesmo jeito que tem a equipe espiritual que cuida, que vela, que protege, a gente também tem equipes espirituais trevosas que muitas vezes elas próprias, as equipes das trevas, elas é que fazem o desencarne daquela criatura. Porque a pessoa, ela já está tão envolvida com eles na sua vida física que a equipe espiritual do bem pouco pode fazer nesses casos. Porque nós escolhemos as nossas companhias de acordo com os nossos hábitos, de acordo com as nossas tendências, de acordo com as coisas que a gente compartilha e gosta. Certo? Então, por isso que é preciso uma proteção. Então, tal que muitas vezes, já vi em casos de visitas a pessoas que estão hospitalizadas, a equipe espiritual faz uma espécie de cordão eletromagnético, ali um campo eletromagnético ao redor daquela cama, daquele leito, daquele apartamento, justamente para evitar. Teve uma certa vez em que o apartamento, né, onde a pessoa estava, né, estava a maca, onde ela estava deitada, tudo, estava protegida pela espiritualidade, mas de vez em quando da janela estava lá o amado obsessor à espreita, observando, né? Então, pra gente ver, são coisas que não são assim, o bem ele age onde tem sintonia com o bem, certo? E muitas vezes nós acabamos ao longo das nossas existências, da nossa existência, né, fazendo nossas próprias companhias. Então, é preciso essa proteção, certo? Para que as equipes dos obsessores, elas não atrapalhem o trabalho da espiritualidade, nem apressem demais e nem causem, né, maiores impactos para aquela pessoa que está recém-desencarnada ou que está no processo de desencarne. O terceiro passo é o encaminhamento. Os espíritos que são recém-desencarnados, logicamente, muitos deles precisam de um processo demorado de que, enfim, Rodrigo Romo chama de desintoxicação. Para vocês terem noção, segundo o Rodrigo Romo, ele fala que muitos de nós, tipo 98% da população mundial, precisa de uma espécie de desintoxicação para poder ir para as colônias. Ah, eu desencarnei, vou logo para nosso lar. Sonha, Alice, porque não funciona assim. A maioria de nós precisa passar primeiro pelo umbral, depois pelos postos de socorro. Se nós, né, tivermos a sintonia com as equipes espirituais, nós iremos aos postos de socorro, onde lá eles farão, né, os primeiros atendimentos, as primeiras orientações, as primeiras desintoxicações, né? Por que existe esse termo desintoxicação? Lembrando, né, esse termo eu vi utilizando pela primeira vez o Rodrigo Romo. Admiro muito o trabalho dele, respeito demais e tenho uma super vontade de fazer um curso dele. E aí, nesse processo, ele diz que a maioria dos espíritos aqui da Terra, no processo, né, de desencarnação, a gente passa em torno de uns 2 até 10 anos para poder se desintoxicar das coisas físicas, dos vícios, dos clichês mentais, das programações holográficas, dos pensamentos repetitivos, do remorso, da culpa, da raiva, do medo. Então, daqui que você acenda para uma colônia, amor, precisa rebolar, ou seja, precisa realmente de toda uma assistência. Então, a maioria dos espíritos que são acompanhados por essas equipes, eles vão para o encaminhamento, geralmente nos postos de socorro. Pouquíssimas pessoas não passam pelo umbral, mas a maioria de nós vai passar sim pelo umbral, para a gente dar um cheiro,
naqueles nossos comparsas, pra gente dar um cheirinho naqueles nossos obsessores queridos, né? Pra gente rever um pouquinho as nossas origens e tal. Mas, enfim, tirando brincadeiras à parte, então a gente precisa, né, desse processo, muitas vezes, pra gente poder desintoxicar, passar por esse processo de desintoxicação. E nesse encaminhamento, né, os recém-desencarnados, eles vão para locais de amparo, como eu disse, postos de socorro, podem ir, aqueles que tiverem mérito, vão para as colônias espirituais, né, então, mas muitos de nós são largados à própria sorte no umbral, certo? Principalmente aqueles que tiveram grandes débitos, certo? Aqueles que ou se encontram em um processo doloroso de apego, certo? E existe uma ressalva não, mas existe um lembretezinho: ninguém é levado aos planos superiores se não estiver preparado. Então não basta só acreditar, não basta ser só médium, não basta ser só uma boa pessoa. Tem todo um processo por trás disso, principalmente o processo mental nosso, ok? E aí, então, nós temos o quarto passo, que é cortando os laços. O que é que acontece? O corpo físico, ele é preso, né, vinculado, acoplado ao corpo astral através de um laço fluídico, energético, magnético, chamado de cordão de prata. Então, esse cordão de prata, ele precisa ser cortado da forma correta. Então, as equipes espirituais, elas também são responsáveis por fazer esse corte desse laço. Ok? Então, a presença de amigos e familiares desencarnados para auxílio na hora do desligamento é bastante comum. É por isso que muitas pessoas, né, que estão moribundas, elas sempre veem seus parentes. Estou vendo fulano, olha, meu pai veio me visitar, meu tio, minha avó. Então, assim, a espiritualidade traz pessoas conhecidas justamente para que a gente se sinta mais confortável nesse processo, né? Para que a gente não tenha tanto medo do desconhecido, né? Quando a gente... Aquela coisa, né? Tipo, você chega numa festa e que você não conhece ninguém, você fica tenso. Mas na hora que você vê um rosto conhecido, tudo fica mais fácil, né? Então a mesma coisa acontece, né? Você chegar lá do outro lado, aí você olha um monte de gente, um monte de amparador. Aí você olha, pô, eu não conheço ninguém. Então, sempre eles trazem um amigo nosso, um parente desencarnado, certo? Exatamente para que a gente fique mais tranquilo, para que facilite esse desligamento desse cordão de prata. Em alguns casos, o cordão de prata, ele começa a ser desligado desde o calcanhar, certo? Começa-se pelas extremidades, então por isso que, espiritualmente falando, essas extremidades são as que começam a esfriar primeiro, né, na hora da morte. E aí, dependendo dos casos, né? Mas a maioria do desenlace começa pelo calcanhar, vai pelos membros inferiores, né? É muito minucioso esse processo na coluna, certo? Até chegar aqui na nuca, que é a parte última, certo? Em que esse cordão, ele é desligado, certo? Então, assim, é realmente um processo bem minucioso. E é por isso, inclusive, que às vezes... Em alguns casos, assim, o espiritismo vê com muita cautela essa questão da cremação, porque muitas vezes, se ela for muito rápida, às vezes corre o risco do espírito, do corpo físico, e aí nesse processo, né, às vezes é muito complicado você permitir a cremação, porque a gente não tem certeza se o espírito está realmente desligado na hora do procedimento, né? Então, pode sim, a espiritualidade cuida disso, minha gente, mas sabemos também que imprevistos situações acontecem, né? Então, assim, por isso que é uma questão bastante delicada. O ideal, na minha opinião, que eu acho, era realmente cremar, mas, né, até porque, enfim, mas... essa questão de desligamento é realmente bastante delicada, bastante complicada, certo? Então, por isso que o cordão de prata, ele realmente precisa ser cortado de uma forma que realmente cause o mínimo de perturbação possível, certo? Para que não seja feito de uma forma aleatória ou brusca. E o quinto passo, como eu disse, né? Detalhe, quando eu falei aqui no quarto passo sobre cortando os laços, o cordão de prata é um dos laços, certo? Mas existem várias etapas desse processo,
né? Não é só assim, epa, chegou, tchan. Não é assim, certo? Então tem todo realmente uma preparação bastante delicada nesse processo. O cordão de prata, né, é quando ele é rompido, aí sim, dá-se então realmente o desligamento, dá-se então, né, onde realmente não tem mais volta, onde não dá mais para colocar um espírito de volta vinculado a um corpo físico, certo? Então por isso que o rompimento do cordão de prata, ele quando acontece, né, então a pessoa, o espírito, ele não sente mais os inconvenientes da matéria. É um processo demorado, como eu disse, cuidadoso, minucioso. Requer bastante atuação dos técnicos, principalmente porque, como eu disse, muitas vezes a família não quer que a pessoa desencarne, né? Os obsessores estão ali à espreita, esperando, sabe? Então, assim, são várias situações que são pesadas e medidas que são verificadas, certo? Para que exista o mínimo de impacto possível. E esse processo, gente, é engraçado. Por mais que, tipo, reencarnar seja difícil também, porque muitos de nós, né, consegue ter toda uma reencarnação programada, mas a maioria não consegue. A maioria vai mesmo de forma compulsória, tipo, vacilou, tchau, entrou no útero e já foi, entendeu? Então, assim, principalmente, agora, é claro que isso não acontece ao léu, não acontece de forma solta, sem a devida preparação da espiritualidade, certo? Mas, de qualquer forma, todo um processo bastante delicado. Partir daqui, de volta à pátria espiritual, não é um processo fácil. A gente se apega a determinadas coisas, porque, gente, começa um processo bastante delicado aí. Por quê? Porque a gente chega aqui e a gente se enquadra em tantas coisas, a gente aprende tantas coisas, a gente se apega a tantas coisas, a gente começa a ter entendimento de certas situações, a gente começa a conhecer pessoas que, enfim, quer levar para a vida toda, ou pessoas que você não quer levar para a vida toda. Mas existem processos tão delicados ao longo da nossa encarnação, da nossa existência, processos kármicos, processos de aprendizado, de cura, de feridas também, porque a gente muitas vezes se machuca. E partir nunca é um processo tão simples assim, sabe? Por mais que às vezes a gente... Tem pessoas que têm a bênção de ter uma morte tranquila, né? Ou seja, partem às vezes dormindo, ou às vezes vão de uma forma serena, às vezes de uma forma brusca, mas de uma forma que é rápida, né? Então, assim, a morte não é igual para todo mundo. Cada um de nós, ao longo da nossa existência, por mais que a gente repita isso de encarnação a encarnação, mas é um tipo de processo que a gente nem sempre se lembra em sua totalidade, que nem sempre a gente se prepara. Por que a gente não se prepara? Porque a nossa cultura, pouquíssimas pessoas tentam entender o seu objetivo de vida aqui no planeta. A maioria de nós quer passar por aqui ostentando, brilhando, sunshine, né? E quer passar brilhando, quer passar tendo sucesso, sendo magro, bonito. E Neuza, isso é errado? É lógico que não. Mas nós não podemos nos apegar só a isso. Nosso processo de aprendizado aqui é muito maior. Conviver com pessoas é um dos nossos maiores aprendizados, desde a família, colegas de escola, vizinhos, sabe, amigos de faculdade, amigos do trabalho, a família dos nossos cônjuges, entendeu? Então é todo um processo que a gente vai conhecer muitas pessoas que vão nos ensinar coisas, pessoas que vão acrescentar ou não com suas experiências, com as suas histórias, as nossas histórias, né? Nós temos todo um processo em que nós precisamos estar aqui para nos conhecermos, para que quando a gente parta daqui para lá, a gente tenha essa consciência de que eu fiz o que era necessário, eu fiz o que foi possível, para que quando eu chegue do lado de lá, eu não, depois de um tempo, eu não incorpore nas mesas brancas, nas mesas de qualquer cor, nos centros espíritas, nos centros de umbanda, candomblé, aonde quer que seja, reclamando que eu não tive tempo,
reclamando que eu não fiz o que eu deveria ter feito, que ai, por que eu não abracei meu filho quando podia, por que eu não agradeci quando eu tinha mãos, quando eu tinha pés, quando eu tinha um corpo físico que pudesse fazer minhas vontades, por que eu não aprendi a dizer muito obrigada, por que eu não aprendi a dizer eu te amo, por que eu não aprendi a dizer por favor, fica, entendeu? Então nós estamos aqui, claro que para desfrutarmos do que tiver de melhor, mas lembrando que o que é o melhor, na verdade, são os sentimentos bons que a gente cultiva dentro da gente, porque até Kardec foi muito claro, no Livro dos Espíritos, todos os espíritos são muito claros quando eles dizem que tudo que for de material, de desnecessário aqui ficará. Levaremos para o plano espiritual só as nossas virtudes. E aí fica a reflexão. Não espere que chegue amanhã, que chegue a bendita hora lá do prestar de contas, para você perceber certas coisas importantes na sua vida, tá bom? Esse era o meu recado, um super beijo para vocês e até a próxima.